Saudações a todos. Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa falando sobre as classes gramaticais. No estudo de hoje, nós entenderemos o que são as classes gramaticais e quais as suas variações. As classes gramaticais, ou classe de palavras, são o nome dado aos conjuntos que classificam uma palavra, fundamentando-se na sua estrutura sintática e morfológica. De acordo com um estudo morfológico da língua portuguesa, as palavras podem ser analisadas e divididas em 10 classes gramaticais distintas, sendo elas, vamos lá, as classes gramaticais. Elas são o substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Os tipos de classes gramaticais ou classe de palavras. As classes gramaticais variáveis e as classes gramaticais invariáveis. Primeiro nós vamos ver quais são essas classes gramaticais variáveis. As palavras variáveis são as que alteram sua forma para expressar algum tipo de mudança. As mudanças podem ser de gênero, quando forem masculino ou feminino, número, indicando singular ou plural, grau, aumentativo ou diminutivo, pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, de tempo, presente, passado ou futuro, de modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. As classes gramaticais invariáveis. As palavras invariáveis são aquelas que permanecem iguais, independente se estão sendo usadas no plural, singular, masculino ou feminino, ou seja, diferentemente das variáveis, elas não apresentam flexões. As classes gramaticais. Vamos agora, de fato, às classes gramaticais. Primeiro, o substantivo. O que é o substantivo? Substantivos são a classe de palavras responsáveis por nomear qualquer coisa ou ser, ou seja, são a classe de palavras que nomeia todos os seres reais ou imaginários. Nomes próprios, objetos, seres vivos, locais, fenômenos e categorias são expressos através de substantivos. O substantivo possui variações de gênero, número e grau, além de poder ser classificado em 9 tipos. Exemplos de substantivos: cadernos, bolsa, Vitor, jumento, Itália, felicidade e etc. 2. O que é artigo? Artigos são palavras que antecedem o substantivo. Eles auxiliam na identificação e na formulação daquelas palavras. Os artigos acompanham as flexões dos substantivos, modificando-se em gênero ou número. Exemplos de artigos: o, a, os, uma e uns, etc. 3. O que é adjetivo? Os adjetivos são utilizados para a caracterização de substantivos, ou seja, são palavras desenvolvidas para a atribuição de qualidades. Os adjetivos também sofrem flexões, podem ser diferenciados por gênero, masculino ou feminino, número singular ou plural, grau, comparativo ou superlativo. Exemplos de adjetivos: bonita, inteligente, charmosa, irritante, etc. O que é pronome? No quarto item. Pronomes são as palavras que acompanham os substantivos, interligando sua posição em relação ao texto, ou seja, os pronomes indicam as relações entre os termos ditos dentro de uma fala. Eles podem flexionar em gênero, número e pessoa. Exemplos de pronomes: eu, mim, vossa, excelência, sua, aquela, quem, que, etc. Há inúmeras subdivisões de pronomes que podem variar significativamente de acordo com sua função e indicação na frase. 5. O que é numeral? Numeral é a classe gramatical de palavras que atribuem quantidades aos seres ou os dispõem em determinada sequência. Os numerais transmitem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, primeiro, um terço, etc.,
Não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Exemplos de numerais: milheiro, 4, 5, duplo, etc. 6. O que é verbo? Os verbos representam a classe gramatical utilizada para indicar ações, estados ou fenômenos de algo que ocorreu, ocorre ou ocorrerá, em função de qualquer sujeito e qualquer tempo. Os verbos são a classe que mais sofre flexões, chamadas de conjugações, que podem ser exemplos de verbos: escrever, sairá, comerão, voltaram e etc. O que é um advérbio no item 7? Os advérbios são palavras modificadoras que atuam sobre verbos, adjetivos ou até mesmo outros advérbios. Isso acontece através da expressão de tempo, modo ou intensidade, dando outro caráter ao elemento relacionado ou aos elementos relacionados. Os advérbios sofrem flexão apenas de graus, utilizando de forma comparativa ou superlativa. Exemplo de advérbios: demais, ali, melhor, pior. Item 8. O que é a preposição? As preposições fazem parte das classes gramaticais invariáveis, ou seja, não possuem flexões. São utilizadas especificamente para fazer a conexão ou relação entre dois elementos de uma oração. Exemplos de preposições: para, de, após, entre e etc. Item 9. O que é conjugação? Conjunção. O que é conjunção? Também invariáveis, as conjunções são usadas para realizar a ligação de dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Elas podem parecer semelhantes às preposições, mas tratam-se de opções para contextos específicos, possuindo usos distintos. Exemplos de conjunções: conforme, porém, portanto, mas, etc. O que é interjeição? Interjeições fazem parte da classe gramatical utilizada para exprimir reações emotivas ou de sentimentos de forma escrita. Exemplos de interjeições: ai, psiu, ui, olá e opa. Pois é, pessoal, nós estudaremos por hoje só até aqui. Espero ter ajudado, espero que tenham tido atenção e fiquem com Deus e até a próxima.